Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha, chegou na sexta-feira e hoje nós temos artes. Você que tem o livro, você vai abrir na unidade 13, tá? Onde iremos falar um pouquinho sobre cenas curtas, texto teatral, tá? Nós sabemos que para se fazer um teatro ou uma peça teatral, né, tem que ter o texto, por menor que ele seja, tá? Porque o texto teatral, ele faz parte da dramaturgia de uma peça e é desenvolvido por um dramaturgo. Quem lembra? O dramaturgo é ele que faz, que escreve a peça, tá? É claro que, poucos casos, existe um dramaturgo que também ele é o artista, ele é o personagem daquela peça teatral, tá? Não tem problema nenhum. Por exemplo, várias pessoas que escrevem novela e são atores. Vários atores também escrevem peças teatrais, tá? Isso significa que ele ou ela se aprofundou, tá? Na sua profissão, certo? Então, como estávamos falando, a parte escrita, ela é feita para auxiliar, ajudar os personagens, tá? Como eu disse a vocês, nós no colégio, anos atrás, anos anteriores, já fizemos sim, né? Professores engajados no projeto de teatro, né? A turma que do quinto ano, que já faz tempo, já participou sim, né? Quem lembra, eu lembro demais, nós ensaiávamos todos os dias, né? Então, no livro de vocês tem um exemplo de estrutura de texto teatral. O que é a estrutura de um texto teatral? É a divisão de uma peça teatral. Só que aí uma peça curtinha, tá certo? E na sua estrutura, né, na do texto, é necessário ter alguns elementos, porque senão não é estrutura, né? Por exemplo, tem que ter um título, né? Tem que ter os personagens, o local de ação, se é num sítio, na cidade, numa casa, no jardim, no parque, no zoológico, né? Aí tem que ter também a descrição da ação, descrevendo como agir nessa peça teatral. Aí tem que ter os diálogos, né, que são a fala dos personagens e também as intenções dos personagens, como agir, né? Se ele deve chegar de surpresa, se ele deve chegar escondido, vários instrumentos intencionais dos personagens. Agora sim, uma cena curta, tá? Apresenta uma ação que tem começo, meio e fim, tá? Toda essa estrutura, mesmo pequenininho, tem que ter. Por que que eu estou chamando a atenção? Porque você vai precisar compreender para poder depois trabalhar, tá? Agora sim, mesmo tendo início, meio e fim, a duração ela é pequena, no máximo 10 minutos. Olha, gente, imagine aí presencialmente, nós iríamos montar uma peça teatral curtinha, tá? Englobando todos que quisessem participar, é claro, né? Aí eu vou te explicar o seguinte: a atividade de casa, ela será modificada
Por quê? Porque os trabalhos que tem aí no livro, geralmente são trabalhos para fazermos em equipe, em grupo, no pátio da escola ou na sala de aula. Só que você vai fazer as páginas 109 da seguinte forma. Você vai criar uma pequena história, tá? Você não vai fazer a estrutura detalhada, não. Você vai fazer como se fosse uma produção de texto, tá? Você vai criar uma pequena história sobre a sua vida, tá? Claro que você vai criar, tá? Você não vai contar como é o seu dia a dia. Você vai criar uma história sobre a sua vida, tá? Você poderá incluir seus familiares, seus amigos, mesmo à distância, você vai incluir, tá? Porque você vai ser o dramaturgo, tá? Você não vai fazer agora algo que esteja de acordo com a realidade da gente, que é justamente estamos sem poder sair de casa, tá? Então, só que é o seguinte, você não pode esquecer que esse texto deverá ter um título, o início, o meio e fim, tá certo? Apesar de ser poucas linhas, mas você vai fazer um serviço bem legal para você compreender que, mesmo sendo um texto curtinho, tem que ter início, meio e fim, tá bom? Ó, não precisa ser a história ser baseada apenas em casa. Você pode criar lugares, tá certo? Use a sua imaginação e a sua criatividade, tá bom? Ó, beijo no coração. Desejo a todos um ótimo fim de semana e que vocês se preparem para as avaliações da semana que vem, tá bom? Gente, tchau. E não esquece, daqui a pouco nós temos aula online, tá? Onde iremos tirar algumas dúvidas para as provas da semana que vem. Tchau, pessoal. Até a próxima.